Oi, gente, que prazer receber vocês aqui na redação do A Notícia para o nosso quinto episódio do Pode Noticiar. E eu tenho a satisfação de receber o meu amigo Hélio Bellini na edição de hoje. Obrigado, Juliana. Eu que agradeço. Mais um convite seu, né? Estamos aí. Vamos responder O... o que você quiser saber. Vamos, gente, olha, isso é uma promessa, tá? Isso é uma promessa. Peraí. E eu tenho prazer, né, de ter essa parceria com ele há uns 10 anos, Hélio. 10 anos. A empresa nasceu em 2015, então, exatos 10 anos. A gente teve a satisfação de fazer uma cobertura na empresa do Hélio com uma turma da Faminas e logo ali a gente criou esse relacionamento. E primeiro, muito obrigada pela parceria que você mantém com a notícia há uma década. Isso, exatamente. Estávamos e continuamos novinhos, né, E Hélio? estaremos. Sempre. Eu um pouco mais judiado, que a vida de empresário eu vou falar aí. Experiente. Machuca a gente. Experiente. Então, hoje, né, como eu já adiantei, a gente recebe Hélio Constantino Bellini, que é empresário, diretor da H2B Plásticos, uma das indústrias que mais crescem na região. Com formação em mecânica, administração e MBA em marketing, ele é o tipo de empreendedor que aposta forte em Muriaé, não é isso, Hélio? Isso aí. A cidade que está me retribuindo grandemente, então tem que apostar aqui mesmo. E a gente vai falar um pouquinho não só em plásticos. Tem novidade vindo por aí, muita coisa. Ele tem planos ambiciosos, né, que vão além da expansão industrial a franquias de beleza e bem-estar. Isso aí. Então, vamos conhecer essa mente inquieta aqui para a gente bater um papo bem legal. Vamos lá. Hélio, me fala um pouquinho, como é que foi sua juventude? Você é de São Paulo? Isso. Você veio de São Paulo? Na verdade é o seguinte, eu nasci em São Paulo, capital, e meu pai já mudava muito. Então a gente já morou em 3 cidades do interior de São Paulo. E quando eu me formei em mecânica, eu entrei numa empresa em Montemor, uma cidade do interior de São Paulo, perto de Campinas. Tá. E ela me transferiu para Belo Horizonte, inicialmente. Eu fiquei 6 anos em Belo Horizonte e eu trabalhava com laticínio. E tinha muito laticínio em Murié, né? Isso há quanto tempo, mais ou menos? Eu comecei em 96, então já fazem 29 anos, né, que eu entrei. E aí ela me transferiu para Belo Horizonte, eu fiquei 6 anos. E como tinha muito laticínio aqui em Murié, eu acabei vindo para cá. Virei o que chamava na época de técnico residente. Então eu passei a morar aqui e me casei aqui. Só que aí, quando eu estava aqui, eu fui para África. Trabalhei na Nigéria por um tempo. Aí voltei, me casei, eu estava namorando na época, voltei, me casei. Aí ela me transferiu para Campinas, depois para Porto Alegre. Nossa, Deus! E depois para Goiânia. E isso passaram-se 16 anos lá. E aí eu resolvi sair e empreender, que eu já tinha um sonho de empreender. E como a minha esposa na época era daqui, a gente voltou para cá para abrir uma empresa aqui. E por que plásticos? Aí é o seguinte, eu queria empreender. E eu não sabia no que, eu só sabia que eu queria ter um negócio próprio. E eu comecei a estudar. E quando eu vim para cá, eu já tinha algumas coisas em mente, tá? Como eu era do mercado lácteo, uma delas era distribuir leite, outra era abrir uma distribuidora de alimentos de uma empresa de Goiás, que é onde eu estava antes de vir para cá, para representar essa empresa aqui, nessa região, Espírito Santo e Rio de Janeiro e essa região de Minas. E a outra opção era abrir uma indústria, que é o que eu mais queria. E como aqui tem muita fonte perto, né? O Rio de Janeiro é um dos estados que mais tem água mineral. Tem 96 fontes, né? Sendo que 4 está aqui a 30 quilômetros da gente, em Raposo. Então isso despertou minha curiosidade e eu comecei a estudar esse mercado e acabei entrando em garrafão de água. Então foi por isso, por causa da região mesmo e do estudo que eu fiz. Eu fiquei 1 ano estudando o que eu ia abrir. Entendi. E começou ali perto do Bahamas, foi o primeiro? Isso, foi uma área ali de 360 metros quadrados, mais ou menos, ao lado de 2 oficinas mecânicas ali, e atrás do Bahamas. E qual que é a diferença, vamos colocar, de metro hoje da H2B, 10 anos depois? Hoje lá era 360 metros, hoje é 14 mil metros e eu consegui um terreno na prefeitura de 15 mil metros. Uma pequena diferença. Dá uma diferença, né? E você imaginava isso tudo, assim, quando você começou? Não. Na verdade, quando a gente começou, eu cresci muito rápido no primeiro ano em espaço. Tá. Né?
Mas não é porque eu cresci muito, é porque eu não tinha noção do tanto de espaço que garrafão Ocupa. precisava para guardar. Então acabou que a gente foi para 4 galpão, depois 5 muito rápido. Então quem olhava de fora falava, caramba, tá crescendo muito. Mas na verdade é porque eu não me planejei direito e não sabia. E fui aprendendo Com o carro fazendo, andando, né? fazendo, isso aí. E aí quando eu mudei para onde eu tô hoje lá, na BR, ao lado do Mozag lá, era muito grande, né? Era 7.000 metros que tinha lá, e eu estava acostumado com o galpão de 700, que eu já estava com dois, um do lado do outro, os outros eram todos separados. Então a fábrica em si era 700 metros. Aí eu fui para um de 7.000, eu olhei aquele galpão e falei, nunca na vida eu vou encher isso aqui. Era muito grande, muito grande. Aí hoje não está cabendo mais lá, né? E você já aumentou, eu até brinco com você, né, que a gente, todas as vezes que a gente, né, que eu vou lá, você sempre faz questão da gente rodar a fábrica e tudo. Eu falo assim, Hélio, daqui a pouquinho você tá passando o rio. Não é um rio, é um riacho que passa ali É um atrás. barranco atrás, É, aí eu teria que arrumar eu o falo assim, barranco né? Eu falo assim, para. "Ô, Hélio, você vai passar. Daqui a pouquinho você vai passar. E assim, quando você olha para trás e vê tudo que aconteceu, assim, você mudaria alguma coisa? Não, não dá para mudar, né? Porque na verdade a gente é fruto das experiências que a gente passou. Então, hoje a empresa está indo de um jeito por tudo que eu aprendi, né? E vai daqui para frente vai ser sempre assim. Você vai aprendendo com os erros, com os acertos e vai seguindo, né? Não dá para você falar assim, se eu tivesse a cabeça de hoje há 10 anos atrás, não tinha, né? O que deu a cabeça de hoje é as experiências que eu É isso passei. que eu Então falei, não né? É tem o que isso que eu ia fazer, falar, né? nem as experiências, né? É. Então você aprende. Os erros alguns são muito doloridos, né? Muito dolorosos, aliás, judia da gente, né? Mas é com eles que se aprende. Não tem o que fazer. E quanto mais dor você sente, mais você aprende, tá? Sem dúvida. E assim, quando você decidiu sair da vida corporativa e passar para empreender, deu aquele medo? Eu gosto muito, particularmente, do Flávio Augusto, quando ele fala que, né, estabilidade não existe. Então, assim, teoricamente, você tinha ali uma falsa estabilidade, assim. Quando você vai É. empreender, é você, por você mesmo, né? Assim, para alguns amigos fala que eu fui corajoso, né? Na verdade, acho que qualquer um que larga tudo para empreender tem que ser corajoso, né? Eu já estava com 3 filhos na época, né? Tava num cargo de gerência, eu cuidava do Centro-Oeste e eu sabia que eu estava crescendo na empresa, então eu ia virar diretor. Eu acho que seria inevitável pela carreira que eu estava tendo. E eu tinha certeza que se eu virasse diretor, ia ser muito mais difícil eu sair, porque o salário ia aumentar muito, o medo ia ser muito maior de você jogar tudo isso fora, né? Então, porque você tem que arriscar. E tem outra coisa, não dá para você falar assim, eu vou pedir uma licença de um ano aqui, que tinha essa possibilidade, e abrir um negócio e não der certo, eu volto. Porque se você fizer isso, você volta. Porque as dificuldades são tantas que se você tiver uma saída, você vai voltar. Então você tem que jogar mesmo e ir de cabeça, entendeu? Você não pode ter uma opção. Se você tiver uma opção, eu acho isso, a diferença de quem empreende e dá certo é você ir com tudo e não ter outra opção. Porque se tiver, você vai abandonar, porque é muito difícil. O começo é muito É difícil. muito Então complicado. você tem que ir aguentar. E se você não tem outra opção, você tem que fazer acontecer. Se você tem aquela opção. Então é basicamente isso que acontece. É, me fala um pouquinho dessa trajetória. Você começou com garrafão, depois foi. Como é que foi essa mudança para a questão da tampinha? E isso veio há pouco tempo, né? Veio há 4 anos já. Na verdade, eu venho do mercado lácteo, Sim, como eu te falei. Só que é muito diferente a vida de empregado e de empresário. Muito diferente. demais. Então, eu não queria aprender, porque você erra demais, com o relacionamento. Eu tinha um relacionamento muito bom com os laticínios. Eu não queria entrar num mercado, por exemplo, de laticínio, precisando do favor de algum dono de empresa que eu conheço, e eu errar muito com ele. Então eu queria entrar numa coisa totalmente diferente. Por isso eu entrei em água, que não tinha nada com água. Foram clientes todos novos que eu fui atrás, um por um. Então, e eu errei muito, tá? E acho que qualquer um que abre empresa erra muito. Porque você nunca trabalhou com frete, com imposto, com funcionário, né? Com Mas dívida, todo mundo com erra. tudo. Todo mundo erra. E aí você vai aprendendo fazendo. Então eu não queria entrar
nada lácteo para não me queimar e aprender. A hora que eu achei, não, agora eu já sei trabalhar com essa complicação que é ser empresário no Brasil, agora eu quero voltar para lácteo, que é o mercado que eu conheço muita gente, muitas empresas. E aí eu voltei pela tampa de leite, né? Então eu queria entrar de alguma forma no mercado lácteo, mas depois. Tanto que eu entrei 6 anos depois que já tinha empresa. E hoje a gente até fez na época matéria lá, a gente sempre tá dando um passeio lá pela H2B, né? E hoje tem quantas máquinas? Hoje nós temos 10 máquinas, 10 linhas, né? E hoje, para você ter uma ideia, o faturamento é metade tampa e metade o resto. Então, o resto que eu falo é o garrafão, o resto, né? É o que eu comecei, né? O garrafão, a tampa de garrafão e o reciclado, que a gente recicla muito material também, né? É um produto importante para a gente. Esses 3 itens é metade do nosso faturamento. A outra metade é tampinha de leite. Talvez assim, eu gosto de falar que talvez Muriaé não tenha noção do tamanho que é a empresa do Hélio. Só para eles terem noção, fala um pouquinho do horário de funcionamento, se vocês param, quantos empregos são gerados direta e indiretamente lá na H2B, só o pessoal aí de casa ter uma ideia, porque muita gente não tem ideia da potência dessa empresa aqui na cidade. A gente tem, eu acho que deve estar com 100 funcionários, porque estava 98. Então deve ter 100, porque está contratando gente, está difícil de achar gente. Então vamos se inscrever na H2B. Inclusive, se você quiser, pode procurar o Hélio, Isso. né, o RH do Hélio, na verdade, para passar por um processo seletivo. A gente tem 100 funcionários diretos, trabalhamos 24 horas. A gente abriu a empresa em 2015, em fevereiro. Em fevereiro começou a produzir. Em setembro, teve aquele acidente com a barragem de Mariana. E aquilo ali afetou muito o Rio Doce. Tá? E ali a gente começou a rodar 24 horas. Já no primeiro ano, em setembro, começou a rodar 24 horas para atender a demanda E nunca por água mais daquele. parou. E aí não parou mais. Então até hoje é 24 horas. Tem ano que a gente não consegue parar nem Natal e Ano Novo. Esse ano a gente conseguiu parar o dia de Natal e o dia de Ano Novo só. Dia 25 e dia 1º. O resto não para nem um dia. 363 Sim. dias rodando. Ô Hélio, recentemente, né, vocês bateram a marca de 1 bilhão de tampinhas produzidas. Como é que foi chegar a essa marca? Isso é um motivo de orgulho pra gente, porque eu lembro quando a gente bateu 1 milhão de garrafão há pouco mais de 5 anos, somado, né, os anos e tal, vendeu 1 milhão de garrafão, pra gente foi um êxtase. Nossa, 1 milhão de garrafão é garrafão demais, né? E porque no primeiro mês, para vocês terem uma ideia, a gente vendeu 2.500 garrafões no mês inteiro, foi o primeiro mês, né? Hoje a gente faz 100 e poucos mil garrafões por mês, né? A gente fez 2.000 e pouquinho. E tampa a gente vem crescendo, né? E é pouco mais de um ano que a gente aumentou muito o volume, né? A gente ficou 2 anos com volume muito baixo e nos últimos 2 anos a gente aumentou muito. E aí bateu 1 milhão agora o mês passado. 1 bilhão de tampinha é muita coisa, né? Então é motivo de orgulho pra gente chegar nessa marca, porque é muita tampa 1 bilhão, tá? E é importante, o Hélio já citou, mas eu queria frisar aqui, que o Hélio também tem uma parte de reciclagem, né, Hélio, dentro da empresa. Explica um pouquinho como é que funciona. Eu realmente não sabia, né, você falou comigo que esses puxadores, às vezes, de móveis, são feitos a partir desses galões, né? Explica um pouquinho, pessoal. A gente recicla mais ou menos 55% do que a gente produz, tá? Isso é muito no Brasil, porque tem empresa que recicla 2%, Ou nada, né? 5% é muito para uma empresa. A gente recicla 55%, mais ou menos. Então é muito. A gente tem na casa de 50 toneladas por mês de material reciclado que a gente trabalha. E a gente tem um parceiro em Ubá, que chama Oficina do Plástico, uma empresa grande lá em Ubá, que compra muito material nosso e faz móveis, peça para móveis. Então, puxador de gaveta, pé de cama, pé de mesa, como é que chama? Pedal de escada, aqueles degraus de escada. Então é muitos E itens. você consegue tingir da que cor você consegue, como o garrafão é azul, Entendi. você só consegue fazer coisa marrom e preta. Entendi. Né? Porque Tons o mais branco escuros. não dá, só tons mais escuros. Entendi. Aí você consegue ocre, marrom,
marrom mais escuro, preto, essas cores consegue. E a maioria é essa cor. Principalmente pé de móvel, essas coisas, geralmente é preto. Então, é uma destinação muito boa para o material pós-consumo, né? E me fala um pouquinho, como é que é lidar com os gigantes? Piracanjuba, Nestlé? Já rolou alguma situação inusitada, tensa? Ó, Enfim, sempre tem alguma joga coisa, a tá? verdade nessa mesa. Tá. Olha pra cá e fala. Sempre tem. O que acontece? Quando você atende empresa muito grande, né? Nestlé é uma multinacional, a Piracanjuba é gigante, né? O que acontece? Ela mudou toda a nossa empresa, tá? O que aconteceu é que hoje o nosso Quase que você tem garrafão... que se adequar. Não, você tem que se adequar. O nosso garrafão é o melhor garrafão de Minas, Espírito Santo e Rio e São Paulo. Pelos clientes, tá? Que falam isso. Porque a gente melhorou tanto para atender eles, a tampa, que a gente estendeu esse sistema de qualidade para as outras coisas na fábrica. Então, a fábrica como um todo, os operadores, os Melhorou num supervisores, contexto. melhorou tudo para atender eles, né? Porque eles são tão exigentes. É um detalhezinho que você não vai ver. Se você for na fábrica, você já foi, você já viu. Às vezes um pontinho tão pequenininho, Eu já, a gente, tem gente coisa tira. que eu A falo gente assim, tira. Hélio, não tem nada aqui. Ele, É. tem. Eu falei, não tem nada errado aqui. Então, eles cobram tanto a qualidade que a gente acaba melhorando como empresa, né? E a gente, hoje, tem um sistema TOTOS, que é um sistema reconhecido nacionalmente de controle, então é muito bom esse sistema. A gente conseguiu, mês passado, ISO 9001, que é Nossa, uma que garantia legal. de qualidade para a gente, que também é difícil de conseguir, tá? Dificílimo. Então, Não são assim, todas as a empresas gente que está conseguem, é trabalhando difícil. voltado para a qualidade. Hélio, a gente sabe que tem novidades dentro da H2B, né? Como você já adiantou, tem um terreno aí. Me conta o que é essa novidade, o que representa para Muriaé, o que vem por aí já dentro dessa questão dos plásticos. A gente tá, assim, ó, em setembro chegou outra máquina de tampa pra gente, que faz 30 milhões de tampa por mês, né? 1 milhão Gente, por dia. assim, é muito rápido, é Então, doideira. chegou essa outra máquina em setembro, é a terceira. Aí, em novembro, chegou outra máquina de garrafão, também a terceira. Aí, agora, daqui 2 meses, chega outra máquina de tampa. Então, assim, então o investimento lá em cima tá muito forte, né? Acelerar. Forte. E porque aí a gente tem que fazer sala nova, galpão novo para estoque, é muita obra que tem que fazer junto com essa máquina que chega. E vai ser a terceira em 6 meses, talvez em 8 meses, né? Então é muita coisa. E, e eu tenho também o terreno de distrito industrial. O terreno que a gente conseguiu lá com a prefeitura era muito inclinado, né? A gente fez uma terraplanagem muito grande lá e hoje tem 9 mil, quase 10 mil metros planinho. Planinho. Olha que isso em Murié é difícil, tá? 10 mil metros Você me plano. mostrou. Então, lá tá pronto para a gente começar uma obra e lá vai ser uma extensão da H2B. A gente não vai mudar para lá. Entendi. A gente vai abrir uma outra unidade lá para fazer outro tipo de produto plástico. Já está decidido o que é? Já está decidido. A gente pode contar? Depois eu conto, no próximo Quem episódio. sabe no episódio 2, né? Essa parte, o plano B. Ô, Hélio, e eu queria entender o seguinte: não só de plástico vive o Hélio Bellini. Me conta como é que surgiu a ideia, né? Já a gente sabe que vem uma academia muito importante, famosa para a nossa cidade, que tem a sua assinatura. Como é que surgiu essa ideia de investir em outras áreas? Assim, a veia do empreendedor tá pulsando aí, né? A gente, na verdade, na minha e em todo mundo passa, na minha frente e na frente de todo mundo passa oportunidade o tempo todo, tá? E a gente fica olhando. Eu tenho meu sobrinho, ele tem 28 academias em São Paulo, né? Então, eu fico vendo, tá indo todas bem. Eu falo, vou abrir um desse em Muriaé, né? Porque é uma rede que está em São Paulo, que não tem aqui, acho que já abriu Gente, em é muito Minas sua cara. e agora chegou no Rio de Janeiro. Chegou aqui até perto da gente, em Macaé abriu uma. Chama Pano Bianco. Então nós vamos abrir, vai ser ali em frente o Tênis Clube. Todo mundo está convidado a se inscrever na nossa academia, né? Tá previsto lá para o final desse ano ou Naquela início obra, do ano. né? Vai sair uma obra muito bonita ali também que vai
acabar revitalizando, Sim. né, toda a região ali, aquela rua. E uma academia com 1.100 metros, né? 1.100 metros quadrados, equipamento tudo importado, vai ser de primeira, academia linda, tá? Então pode esperar que vai vir coisa boa aí para Muriaé. E já já também você está investindo não só em Muriaé, como na região, né? Conta como é que surgiu a ideia. O Hélio vai empreender agora para o ramo, né, da beleza, cosméticos, que é o Ipink, né? Que vai para o shopping lá em Juiz de Fora. Como é que surgiu essa? Essa é outra ideia, de novo, minha família lá abriu uma em Jundiaí, aí eu olhei e falei, pô, esse negócio é bom, hein? O Ipink é uma marca que está crescendo demais, Muito. né, da Virgínia, demais mesmo, assim, a fila para conseguir a franquia é gigantesca. A gente conseguiu, né? Eles fazem uma leitura nossa vida e a gente conseguiu até rápido. E eu não sei que dia que vai ao ar o podcast, mas a semana que vem é a inauguração da WePink. Então, dia 16. Dia Então, 16. tá aí já. A gente está Talvez gravando. quando sair já vai Já vai estar estar, inaugurada. então faz o convite para o pessoal ir lá no Shopping Independência e já conhecer o Pessoal, Ipink. vamos gastar produto WePink, compre, Cheirosos. ajude a gente, que a gente está precisando para crescer a empresa em Muriaé. Né? Ô, Eli, como empreendedor, vamos sair um pouquinho do nosso script aqui. Como empreendedor, o que te chama a atenção, assim, para investir naquele setor, naquela área? O que faz seu olho brilhar? A gente vê oportunidade, porque eu tô com a empresa de embalagens e tem muita coisa para crescer em embalagem, tá? Mas aí você vai vendo outras oportunidades que dá para fazer sem sacrificar, né, a gente. Tá? Por exemplo, a academia, a minha atual esposa vai cuidar. A WePink, a minha enteada vai cuidar. Tá mudando para Juiz de Fora agora. Então você consegue pôr algumas pessoas de confiança que não vai precisar você ficar na frente do negócio. E é uma oportunidade boa, porque a gente está vendo que está indo bem. Então é oportunidade mesmo. Você vê o que está indo bem, né? A gente é inquieto por natureza, né? Para ser empresário, você já é inquieto por natureza. Então você vê oportunidade, cabe no bolso? Cabe, vamos entrar ali. Então é isso, é oportunidade mesmo. Justamente entrando nessa seara, você acredita que todo mundo pode ser empresário ou é realmente para poucos? Ó, para ser sincero, todo mundo pode ser, mas não é todo mundo que quer ser, porque o preço a pagar é É alto, né? altíssimo. Quando você vê que a pessoa está indo bem e às vezes você olha e está ganhando dinheiro, ou você acha que está ganhando dinheiro, né? Porque nem sempre é o que parece. Você fala, pô, eu quero ser empresário, muito fácil, trabalha pouco, põe os outros para trabalhar, né? Não tem que acordar cedo, pode sair mais cedo, não precisa trabalhar fim de semana. Vou E até a tomar gente uma sabe que água. não é assim, Vou né? até tomar uma A água. gente sabe que aconteça o que acontecer, você faz as contas e tem que arcar com aquilo. Se deu E bom, se deu vende ou ruim. não, você tem que pagar. Então, tem uma dificuldade aí que ninguém vê, né? E principalmente no começo. Então, não é todo mundo que aguenta isso, porque a pressão é muito grande, né? Então, seja um pequeno ou seja um grande, a pressão sempre vai ser em cima do empresário e não é pequena. E o que você acha que faz uma ideia milionária nascer? Assim, sorte, estudo, visão ou junção dos três? Ó, eu sou fã de um cara chamado Silvio Santos, que você já deve ter ouvido falar, né? E ele falava uma frase, e eu já ouvi muita gente falar dele, não sei se aqui já, em São Paulo a gente ouve muito isso, que é assim, ó, você pode tirar, quando o Silvio Santos estava vivo, né? Você Sim. pode tirar tudo dele e pôr ele na rua, ele vai ficar rico de novo, né? Ele aprendeu como ganhar dinheiro, né? Então ele era um exemplo e é uma pessoa admirada no país, né? Era uma pessoa admirada no país. E ele falava o seguinte, para você ter sucesso, 10% é inspiração. Não sei se você já viu ele falando isso. 10% é 90. inspiração e 90% transpiração. Então não tem segredo, não. É trabalhar. Não adianta você falar assim, o cara tem o dom de fazer isso, tem o dom. Tem o dom nada, ele estuda pra caramba, ele se prepara. Ele acorda Né? cedo todo Acorda dia, cedo. vai dormir Você vê um tarde. bom orador, um político que se desponta, que é muito bom. Esse cara treina demais para falar Ele lê bem. Lê muito. muito. Então é muita coisa nos bastidores que a maioria não vê.
né? E assim, eu Então, gosto muito, muito de falar sobre isso, porque às vezes a pessoa vê a gente no Instagram ou vê a gente em foto, recebendo um prêmio, nossa, que legal, trocando um carro, enfim, comprando uma coisa, comprando uma franquia. Nossa, o Hélio tá rico. Mas quantas madrugadas o Hélio passou em claro, e né? passa, E né? passa. Ai, deu errado, uma coisa, o Hélio volta lá. A gente, na verdade, assim, vamos abrir um parênteses aqui. Só pra você ver como é que esse cara rala. A gente tá tentando marcar esse podcast tem umas 2 semanas. É. E assim, e o Hélio falou, Juliana, E eu tô inquieto aqui, tá? Cheio de coisa. não é? Aí ele já tá olhando o celular e tal. E ele falou assim, cara, deu um problema aqui que eu não vou conseguir sair da fábrica essa semana. Então, assim, eu vou gravar, mas eu não vou gravar Agora. bem, entende? É, Assim, você falou comigo, eu não vou gravar. porque Eu não tava vou com estar muito lá. problema, né? Eu não vou estar lá. Então o pessoal acha que é mais. Vai assim, o Hélio tá abrindo uma academia, abrindo o Ipink, É, abrindo. É muito tranquilo, não é, não, gente? É complicado. é, As mentes inquietas sofrem. sofre. Só quem tá junto com a gente no dia a dia que sabe. Sabe? E me fala uma coisa. Você imagina que foi subestimado por ser do interior de alguma forma? Não, por estar aqui em Mulher? Sim. Não, Lá no não, interior de Muriaé, você não. veio de São Paulo e tal, mas assim, aquele cara lá de Muriaé que tá Não, lá, o que 100 mil acontece, o que habitantes. acontece é que você usa a carteirada no começo, né? Não é inevitável, né? Eu trabalhei numa empresa muito grande, Sim, né? E no ramo dela, ela é a maior e é muito importante. sim. Então você acaba usando, eu tenho uma experiência de tantos anos em tal Mas tem que empresa, falar, você tal, tem que isso bater no. valoriza. Não, isso tem que bater Isso no peito, isso é a valoriza. sua história. Você tem que usar Isso. mesmo. E isso valoriza para você chegar. Porque você chega, vou vender lá para um laticínio, que nem agora nós estamos indo para o sul, né? Estamos negociando lá e quase fechando. Então, pô, um carinha lá de Muriaé, lá Uma onde que é Muriaé? cidadezinha. Pô, Muriaé é lá perto é Minas Gerais, mas é Muita perto do gente Rio acha do Espírito que Santo, muita gente acha que acha é que é Rio, porque é Rio. Macaé, e aí você vai lá para o sul e vai tentar vender alguma coisa. Então, você tem que passar credibilidade. Com o tempo você vai pegando o jeito, né? E vai contando uma história para a pessoa entender de onde você veio, o que você sabe. E aí, se te der a oportunidade de falar, com pouca coisa a gente mostra quem a gente é. Eu Né? falo, O eu falo negócio é isso ter a oportunidade de direto. Eu falar. falo isso direto, me dá 2 minutos. É, Me dá 2 minutos. Eu não, 1 minuto, eu não preciso de mais nada. Conversa comigo 1 minuto que eu já mostro que, pra que eu vim. que hoje eu sou vendedor, né? Na verdade, eu comecei na empresa. Quando você abre, você é tudo, né? Eu era o técnico que arrumava a máquina, mas também era vendedor, também cuidava do financeiro e tudo. Mas hoje eu fico mais na indústria e no comercial. E o prazer, que nem eu lembro direitinho, eu fui num cliente em Campos no começo, e ele me recebeu do lado de dentro do portão, não abriu o portão para mim, ficou conversando comigo pelo portão. Mas aí a gente começou a conversar, não quero não. Não, eu vendo garrafão, não quero. Quanto que é? Aí eu falei, o preço era mais caro que o que ele tinha. Não quero. Mas aí ficamos conversando uns 5 minutos, ele abriu a porta, ficamos 2 horas conversando e ele fechou uma carga comigo. Então isso é gostoso. Né? Que você fala, pô, eu convenci que o nosso produto é bom e tal, e ele deu uma oportunidade Isso e vale tal. mais Então do isso que é gostoso. isso vale mais do que o dinheiro propriamente dito. Várias vezes eu falo isso aqui no jornal que eu trabalho muito na área das vendas também. E assim, não é virar um cliente que já às vezes já tinha fechado com outra pessoa, ou convencer, ou mostrar. A palavra correta é mostrar a minha capacidade e encantar aquele cliente, para mim É. me encanta assim também, sabe? Eu Porque o gosto. nosso produto, o nosso garrafão, como eu te disse, ele é reconhecido como o melhor. Mas ele é o mais caro, né? Que não dá para você fazer o melhor mais barato. Ou é melhor ou é mais Não, não barato. dá. Não dá as duas As coisas. duas coisas não andam juntas. Então você vai numa região que só quer preço e você conseguir colocar o seu garrafão, é muito bom, né? Porque a gente sabe que o produto é bom e quando você consegue convencer a pessoa a pagar mais caro por isso, é gratificante. Ué, nessa questão de preço e qualidade não andarem juntos, como é que você trabalha isso na cabeça? Como é que você mostra isso para o seu cliente? Porque eu falo isso muito aqui, quem vem por preço, vai embora por preço. Quem vem por qualidade, fica. Como Na é que você verdade, trabalha isso? na verdade, no nosso produto,
o que é preço puro, que ele não quer nem saber de qualidade, ele não vai ficar com a gente, porque a gente não vai fazer Às preço. vezes ele nem vem. Não, você vai tentar e vai desistir dele, porque ele quer preço só, ele não valoriza nada. Mas na maioria das vezes, se ele escuta, o nosso garrafão é mais barato que os outros. No Porque fim, por ele ser uma qualidade melhor e é um produto retornável, o garrafão você não usa e joga fora. sim. Você usa durante 3 anos, ele vale durante 3 anos. Então o nosso, por ser melhor, ele dura 3 anos. Às vezes você compra um mais barato que dura 1 ano, então ele custa 3 vezes mais. Né? Então, se eu vou comparar, se o garrafão na média está 10 e o meu está 15, o meu dura 3 anos, o dele dura 1 ano, o dele está 30, está o dobro do meu. Porque em 3 anos ele tem que comprar 3, o meu ele compra um só. Então, você tem que convencer. Se você conseguir convencer, ele acaba economizando comprando o nosso. Né? O problema do garrafão é que ele é retornável. Então, você põe na casa do consumidor e pega outro. Então, ele fala, pô, mas eu compro o seu bom, eu mando para o mercado e pego um ruim. E aí o cliente compra de outra pessoa e manda o seu garrafão para outro lugar e eu pego o ruim de novo. Então, eu vou ficar pondo o garrafão bom e pegando ruim? Só que, na verdade, a gente vê que não é assim. Porque o garrafão tem o rótulo da fonte e a maioria volta. Então ele usa esse argumento para querer baixar meu preço. Mas no fundo a maioria volta. Então quando a gente consegue convencer o cliente, ele começa a comprar por um tempo, ele vê que ele economiza. Aí vira cliente. Então eu tenho a maioria dos meus clientes, né, exceto quando eu vou abrir um cliente novo, a maioria está comigo desde o começo. E eu vi uma ação que você fez, assim, e eu queria que você falasse sobre isso. O Joel, Joel Abreu, parece que ele comprou logo no começo 100 garrafões com você. 10 anos depois, o que você fez? Eu dei a mesma quantidade que ele comprou. Na verdade, ele foi o primeiro cliente a Eu comprar queria que você garrafão. contasse essa história. Ele foi o primeiro cliente a comprar garrafão. Aí quando a gente fez 10 anos... Daqui de Muriaé, né? Ali do João 23, a entrada do João 23. Ele foi lá, foi o primeiro a comprar garrafão da gente, um caminhãozinho lá antigo que ele tinha. E aí eu tirei foto, né? Eu tenho essa foto lá, porque foi a primeira venda. E aí quando deu 10 anos, eu fui lá e presenteei ele com a venda que ele fez na época, né? Aí ele ainda falou assim, pô, eu devia ter comprado 1.000. Que ele ganhava 1.000, né? E assim, deve passar um filme na sua cabeça, né? É legal. Ele gostou também, eu gostei também, porque no fundo passa muito rápido, né? Se você vê foto, como você falou da reportagem lá, eu tava muito diferente, né? A vida de empresário judia um pouquinho, né? Como eu disse, barba branca já, né? Engordei, você vai... Eu continuo a mesma você continua linda coisa. igual. Eu tô mais judiado. Amigo, mas obrigada. A vida de empresário não é fácil, não. Mas a gente gosta, né? A gente gosta de levantar todo dia. Faria tudo de novo. Eu também. Faria tudo de novo. É legal, é muito bacana, assim, conviver, atender as pessoas e eu acho que a adrenalina também de você sair, de você, vou ter que conseguir, sei lá, tanto de vendas, ou vou ter que pagar, né, tem isso para pagar uma máquina milionária para poder pagar, cara, tem que vender. Na verdade, tem um monte de coisa que é gratificante. Monte, né? Gerar um monte de emprego é muito gratificante. Você, por exemplo, agora a gente está negociando no Sul. Aí, anteontem foi um funcionário meu para o Sul. Pô, ele mandou para mim a foto do avião, nunca tinha andado de avião. Então, pô, isso é gostoso demais. Ver o crescimento você proporcionar isso para um funcionário, né? Uma coisa que me satisfaz muito, e quem me conhece sabe que é verdade, é você chegar no estacionamento. Quando eu abri a empresa, eu fiz uma garagem, eu tinha 3 funcionários. Um tinha moto, eu tinha carro e o outro um carro. Aí cabia os 2 carros e eu fiz uma garaginha para moto, né? Hoje quase todos têm moto e carro. E aí você chega no estacionamento da minha fábrica lá, você vê uns carrão lá, né? E eu fico super satisfeito, né? Você vê aquele monte de carro bom, eu falo, tô podendo pagar salário bom, posso às vezes dar um treinamento bom, num hotel bom, né? Isso é muito gratificante, ver as pessoas crescendo. E as pessoas que ajudam a gente, né? Na verdade, a empresa está aí por causa das pessoas que estão lá. É muito importante o empresário, que acaba sendo o capitão, né? E vai direcionando, mas as pessoas é que fazem a empresa. Então, vê-las crescendo também é muito gratificante, tá? Muito gostoso. E o Hélio realmente investe quando tem palestras, né? A gente já teve da CDL. O Hélio é o primeiro a comprar e ele leva quase... É uma van, é um ônibus, né? Você faz questão desse investimento, né? Uma coisa que eu gosto também é que a pessoa estude, entendeu? Então, se você quer estudar e não tem como pagar, entra na H2B que a gente paga. Gente, vamos
cadê esse RH? Deixa o link, vou deixar o link A aqui. gente gosta de ver o funcionário crescer e de preferência crescer com a gente, mas se sair também, tudo bem, Sucesso faz pra parte. ele. Sucesso. O que ninguém te contou? Quero algo revelador aqui, tá? Tira o que tá guardado dentro desse bolso aí. O que ninguém te contou sobre ter uma empresa com 100 funcionários? O pior, né? Hoje já tem uma área de RH, então eu não fico quando você tem um funcionário que dá problema ou alguma coisa que tem alguns comportamentos ruins, Inadequado, né, né? inadequados, você sofre mais no começo. Hoje não, você tem uma equipe de RH lá e eles resolvem. Mas o que não te contam é o aperto financeiro que acho que é eterno. Acho que vai ser sempre. Né? Para quem quer investir. Se você chega num nível e quer estabilizar, a empresa começa a dar dinheiro e começa a pagar as dívidas e ficar mais sadia. Mas se você busca crescimento, como a gente está buscando, é o tempo inteiro o financeiro sob pressão. Então Te isso arrochando. isso eu pensava assim, quando eu tiver 5 anos de empresa eu vou estar muito bem. Ou quando eu tiver 10 anos, aí não deu com 5 anos. Quando eu tiver 10 anos eu vou estar muito bem. E esse muito bem demora a chegar. Hélio, Não que mas não está você muito bem, tá? Tá crescendo muito, mas Mas assim, você também, tipo pô, assim, vou vou estar ali, vou viajando comprar pro uma mundo máquina. inteiro, não vou não. Você não vai não, tá? Você vai assim, não tem nada pra fazer, vou ali comprar uma máquina de alguns milhões, assim, pra fazer, né, 1 milhão, 1 bilhão de tampinha. Mas é que na verdade máquina é muito caro. Sim. Né? Você já viu a máquina, Sim. ela é muito rápida, então é muito caro. A manutenção dela é caro, tudo é caro. Né? A sala que você tem que fazer, né? Pra você ter uma ideia, ela fica numa sala com ar-condicionado, que só o ar-condicionado é 100 mil. Né? Porque ela é E muito rápida, climatizada muito 24 horas. quente, então tem que ficar, o frio tem que ser muito forte para Intenso. segurar. Então tudo é caro, né? Mas e por isso que tem a pressão financeira, né? Você quer ir crescendo, então vai sofrendo, mas vai indo. Então, assim, vamos fazer uma retrospectiva de quando você começou. Qual que é a diferença, na sua opinião, de quem fatura 10 mil e de quem fatura 1 milhão? Ô, Juliana, não tem diferença. Talvez tenha uma diferença pessoal. Porque quando você fatura 10 mil, o aperto que a pessoa passa para ter aquele negócio de 10 mil é a mesma coisa de 1 milhão, só muda a quantidade de zero depois. O aperto Né? é o mesmo. O aperto é o mesmo. A única coisa que eu acho que muda bem é que você mora numa casa melhor, você anda num carro melhor, você tem o seu ar-condicionado em casa, liga sem muita preocupação, porque a conta é tão grande da empresa que a sua vida pessoal fica pequena, né? Entre aspas, tá? Tá. Não pode esbanjar também, Não, mas sim, eu estou dizendo assim, entendi. a conta é tão grande, a sua preocupação com a empresa é tão grande, porque os números são tão grandes, que a vida pessoal muda, fica, né, não tão importante. Você não está preocupado se você vai fazer uma despesa boa, se você vai pagar energia, você não está preocupado com isso. Você está preocupado com a energia da fábrica, com as contas da fábrica e tal. Então isso muda, né? Quando a pessoa ganha menos, ela ainda se preocupa muito em casa e na empresa, né? Quando ela já vai para outro patamar, ela se preocupa muito mais com a empresa. Então isso muda, mas o aperto é exatamente o mesmo, né? O de 10 mil deve 5, o de 10 milhões deve 5 milhões. Então é a mesma coisa. É o que eu falo, a quem dor é a ganha mesma. muito, quem ganha muito deve muito também. Então, A dor é a mesma. não- Eu vi uma vez acho que o Pablo Marçal falou isso. Ele falou: tem um cara que tem 1 milhão no banco e tem outro que deve 20 milhões e tá pedalando lá com o negócio dele. Eu prefiro trabalhar com esse que deve 20, porque ele sabe mexer com um número grande. Então ele já aprendeu a mexer com um número grande. Ele deve por uma condição que ele está vivendo no momento de muito crescimento ou de alguma coisa que aconteceu. Mas ele sabe lidar com um número grande. Talvez o que tem 1 milhão, ele simplesmente sabe economizar. Foi um cara muito seguro que sabe economizar, mas não sabe mexer com dinheiro, só sabe economizar. Então eu prefiro mexer com que mexe com muito Você dinheiro. acha que talvez a fome que deve 20 milhões talvez seja maior, né? Talvez ou para sair ou para resolver, talvez a fome dele a vontade dele seja maior do que o outro? Eu acho que sim, mas não é por dinheiro. Não é o dinheiro. O dinheiro é consequência. Sim. O que te move não é o dinheiro. No fundo, você quer gerar emprego, você quer pôr uma máquina nova, você quer lançar um produto novo, você quer pegar um cliente novo. É muita coisa que não é só o dinheiro. Porque senão, fosse assim, aquelas pessoas quando ficam muito ricas, parava, né? E às vezes não para. Tem os que querem dinheiro a todo custo, e esse deve sofrer demais, porque ele vive em função do dinheiro, mas tem os que são motivados por outras coisas. Por crescimento, por conhecimento, por
gerar emprego, por melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão com ele, porque é muito gratificante você poder ajudar a sua família, você pegar um colaborador que começou do nada, sem estudo, o cara estuda, vira Fazer um um curso, engenheiro. sim. Pô, então isso é muito gostoso. Então são outras coisas, não é o dinheiro que move. A Senão pessoa às você não vezes ia. andava a pé poder comprar, né, um Um carro, uma carro, né? Aí a moto. pessoa chega para você e fala, pô, eu nunca pensei que eu ia ter um carro. Hoje É eu quero muito ter uma legal. casa, não sei onde. Então isso é gostoso. E dinheiro, no começo todo mundo quer dinheiro e todo mundo precisa de dinheiro, tá? Eu acho que o É, dinheiro não muda. a gente tá floreando o negócio falando Eu que a acho que o gente. dinheiro não muda. Sim. O dinheiro em si não muda muito a vida da pessoa. A falta dele é que muda. A falta dele judia demais. Mas o excesso dele chega um ponto que não vai fazer muita diferença. O que te move não é ele, né? Olha, a gente pode dizer então que o Hélio Bellini tem uma mente inquieta? Ah, eu acho que bem quieto, tá? Quem dorme comigo é que sabe. Quantas vezes acorda de madrugada e fica fazendo lista de coisa. Você já chegou assim, ó, não sei se é redundante, mas assim, você já chegou aonde você queria? Onde você quer chegar? Assim, Ah, não sei onde eu quero chegar, não. Eu quero, mas sim, hoje o que eu quero é abrir mais uma unidade e abrir outra unidade em outro estado. Isso eu tenho vontade. tá? Mas não é esse é meu sonho. Não é, meu sonho é crescer. Não tenho bem claro assim, eu quero abrir uma unidade hoje em São Paulo, e tal. Eu penso em abrir em Valinhos, que é onde meu pai mora, minhas irmãs moram, para estar mais perto da minha família lá. Então eu quero ter uma justificativa para ir lá o tempo todo, né? Na verdade é isso. Mas não, agora estou abrindo um negócio em Juiz de Fora, estou abrindo academia aqui, então vai saber o que que vem depois, né? Há um ano atrás eu não pensava nisso. Então as coisas mudam demais. Você faz um plano e as coisas mudam muito no meio do caminho. E qual que foi o momento mais difícil nesse tempo todo e que ninguém viu? Assim, que passou, que o Hélio sentiu, mas que ninguém viu. Ah, teve vários, tá? Por exemplo, foi no começo da pandemia, quando começou a pandemia, a gente não tinha dinheiro para pagar o salário, entendeu? Então ali, quando parou tudo, fechou Tudo. tudo, aquilo foi Você ficou muito. parado, você ficou Eu fechado. fiquei parado um dia. Por ser alimento, né? Por ser água Uhum. mineral, não podia, não precisava parar. Mas os meus clientes pararam de vender muito. Então eu parei de vender. Eu não parei de fabricar, mas parei de vender. Fabricava Então, quem? então no começo foi muito difícil. Depois foi estabilizando, o governo ajudou e tal, aí foi. Mas contraímos um monte de dívida, né? Porque você teve que fazer dívida ali, pegar dinheiro que o governo dava para seguir. Mas a gente seguiu. Ali foi um momento bem difícil. E eu acho que o mais difícil foi quando eu comecei. Tá? Que com 5 meses acabou o dinheiro todo. Deus. Acabou. 5 meses, zerei e falei, agora ferrou de vez. Aí eu arrumei, né? O meu ex-sogro me emprestou, aí foi, aí acabou de novo, aí peguei de novo, aí andou mais um pouco, aí teve aquela barragem de Mariana, que é uma tragédia, mas levantou a gente, né? Então, para você ver que uns choram, outros vêm de lenço mesmo, né? E aí a gente começou ali. Então, o começo foi mais difícil. Então, né, aquilo que falam, as empresas geralmente quebram no primeiro ano, a maioria delas, né? Porque o primeiro ano é muito difícil. Você não tem crédito, você não tem dinheiro, você está Você não tem começando, história. né? É igual um avião decolando, né? O momento de crise do avião é quando ele decola, porque você está precisando de potência para subir. Se faltar ali, você cai. Não tem o que fazer. Quando você está descendo e falta o motor, você já está descendo, você vem e vai achar um lugar para pousar. Pode não ser muito bom, mas vai achar. Agora na subida não tem jeito. Então, um avião subindo e uma empresa nascendo, o risco está todo ali. E é justamente a minha próxima pergunta. Por que, na sua opinião, né, a grande maioria, enfim, a maioria das empresas quebram até 5 anos, fecham, enfim, por diversas coisas, né? O que foi diferente na H2B para que ela vencesse os 5, os 7, o 8, 9, 10? Ô, Juliana, eu acho que é persistência e pessoas que te ajudam, né? No fundo, você tem que querer aquilo, aguentar a pressão e tem muita gente que te ajuda, tá? Eu tenho muito cliente que toda vez que eu passo aperto me ajuda, familiares que me ajudam. Então, assim, sempre quando eu estava
mais no desespero, alguma coisa acontecia e me Pensando ajudava. em... Banco, né? Tem uma coisa que todo mundo fala mal de banco, né? Eu vi uma vez o como que ele chama o velho da van? Fugiu o nome dele agora. Ele falando de banco. Gente, peraí que eu vou lembrar. Fugiu o nome dele. Ele adora banco. Ele falou: eu adoro banco. Se o banco me empresta 2 e eu tô ganhando 4, tá bom. Se o banco me empresta 4 e eu tô ganhando 8, tá bom. Então, no fundo, os bancos ajudam muito, né? Você pode ter uma visão de olhar como vilão, mas eu não olho como vilão, eu olho como um parceiro mesmo. Porque o produto dele é dinheiro e Luciano ele me ajuda. Hang. Luciano Hang, esse aí. E ele fala exatamente isso. Se o banco te empresta 2 e você está ganhando 4, tá ótimo, pô. Você está fazendo dinheiro com o dinheiro do banco. Então, assim, banco me ajuda demais. Então, eu trato o banco muito bem, porque eles me tratam bem também. Né? Cobram por isso, mas é o produto deles. E muita coisa na fábrica é por causa dos bancos. E fugindo também do nosso script aqui, mas assim, uma parte da H2B é familiar. Isso ajuda? Isso atrapalha? Isso ajudou no começo, como você falou? E você vai abrir também, né, outras empresas também, de uma certa forma, de uma estrutura familiar. Qual que é a sua opinião sobre? Ô, Juliana, se você olhar, a maioria das empresas no Brasil e no mundo são familiares. Então, não tem regra dizer que é boa ou ruim. A maioria está aí é familiar, então é boa. Né? O negócio é você levar bem. A empresa é minha e da Juliana, né? E eu posso dizer que eu abri H2B. a H2B. Eu abri a H2B com ela e eu posso dizer que o apoio dela é que fez eu abrir. Né? Então, sou muito grato a ela. A empresa vai crescer sendo minha e dela. Né? E estamos crescendo, se Deus quiser, vamos crescer muito mais, minha e dela. Aí a gente se separou, eu casei com a Cliviane e a gente está abrindo agora a academia, o iPink com a Clive. Então a mesma coisa, né? Eu acho que se você trata, no caso meu e da Juliana, nós somos sócios e a gente se respeita, a gente está crescendo junto, um ajudou o outro, então nós vamos ser sempre sócios e sempre se dar bem. E agora eu estou com a Clive e nós estamos abrindo um negócio juntos e se Deus quiser vamos crescer também. Aqui a Academia de Mulher vai ser a primeira de muitas. E a Wipink, se eles deixarem, também vai ser a primeira de muitas. E vamos que vamos, né? E tomara que o Jornal A Notícia, que o A Notícia esteja em todas as inaugurações. Vamos Vamos manter essa lá, tradição, vamos né? lá. Então, a semana que vem nós estamos lá em Juiz de Fora. Se Deus quiser. Ô Hélio, o que te diferencia dos demais empresários? De Muriaé, da região, enfim. O que você acha que o Hélio tem de diferente? Ô, Juliana, uma pergunta difícil essa, tá? Eu acho que muita coisa é comum. Vamos começar pelo comum, né? A determinação, a vontade de crescer, a coragem, né? O que diferencia muito o empresário dos que não querem empreender, eu acho que é a coragem. Mas o que eu acho que eu tenho um diferencial, eu acredito nisso, o fato de eu ter trabalhado numa multinacional e ter tido algumas experiências internacionais muda um pouco, né? A visão de mundo, a visão do ser humano, porque eu trabalhava numa empresa muito rica, uma empresa sueca, e eu tive a oportunidade de trabalhar na Suécia e também trabalhei na África, na Nigéria. Então você pega um país de primeiro mundo e um de terceiro Quer dizer, mundo. um ponto ou outro, né? Então isso te dá muita experiência, né? Eu adorei trabalhar em primeiro mundo, mas eu aprendi mesmo no terceiro, entendeu? Você vê A o gente aprende, a sofrimento gente, do na povo, verdade, aprende na dificuldade, né? o sofrimento do povo é tanto que você começa a olhar algumas coisas diferentes. Então você muda a sua visão de mundo mesmo. Então isso te deixa uma pessoa mais flexível, Mais sabe? humana. O fato de eu trabalhar na África, por exemplo, o estudo era na região que eu estava tão baixo, né? As pessoas são tão limitadas sim, você não tem noção de como, tá? Limitada de você perguntar um negócio e o cara não saber, você dá uma instrução para ele, ele não consegue repetir, é muito limitado. Então isso te dá um nível de paciência muito grande. Então ajuda muito. Hoje, quando você tem que trabalhar com um funcionário limitado, né, você consegue ter calma, porque ele é muito melhor que alguns africanos que eu trabalhei. Então isso muda você como ser humano. Então isso eu acho que eu tenho um diferencial que a maioria aqui em Muré que eu conheço não tem. Isso faz você ter uma visão diferente. Né? A minha empresa, você já foi, eu tento manter ela limpinha e organizada por causa das empresas que eu já trabalhei, que eu já fui. Então, na limitação que eu tenho, não tenho o dinheiro que tem uma multinacional, mas a empresa é bem arrumadinha, a empresa é bem arrumadinha, né? Eu tento manter tudo em ordem pelas experiências que eu tive. O que o Hélio
de hoje diria para o Hélio de 10 anos, 12 anos, vamos colocar assim, antes de você começar a empresa? Eu diria o seguinte: vai em frente, siga seu sonho, vai sofrer, vai doer, mas vai assim mesmo. E que Vai vai porque dar vai valer a certo. pena, né? Você vai crescer muito, você vai ser uma pessoa muito melhor daqui 10 anos, ou 12, ou 20. Gente, tem muita coisa ainda a gente perguntar ao Hélio, mas não dá só numa entrevista, né, Hélio? Então, eu prometo que a gente vai fazer a segunda parte desse podcast. Pode ser, pode ser. Vamos esperar mais novidade para te contar, né? E eu tenho certeza que a próxima vez que a gente fizer essa entrevista, já vai ter mais o quê? Umas 2 ou 3 empresas para abrir? Deus te ouça, Juliana, Deus te ouça. Ô, Hélio, muito obrigada, né? Mais uma vez você ter estar aqui com a gente, você aceitar o convite da notícia. Eu realmente considero você como um exemplo de empreendedorismo, né? Muito, muito agradável sempre. Obrigado. Responde o WhatsApp da gente na hora. A gente, é um Eu sou anjo. neurótico com o WhatsApp. É um anjo. Tem 300 empresas, 300 coisas para fazer e responde a gente. Você é um anjo. Muito obrigada por isso. Obrigado você, agradeço você, toda a sua equipe aqui, tá? O Jornal Notícia que sempre prestigia a gente também. E pode contar comigo, com a H2B, com a Pano Bianco, com a WePink e com mais o que vier por aí, né? Hélio, que venham mais 10 anos de parceria. Muito obrigada, viu, querido? Muito Eu que agradeço, obrigada. tá? Um Obrigado abraço. você. E muito obrigada a você que esteve conosco até agora, né? Que nos ouviu ou nos viu neste 5º episódio do Pode Noticiar. Muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo.